Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes. É a verdade, não minto. Com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir então a sua opinião. Contas da Justiça Eleitoral revelam que no ano passado vários partidos usaram verba pública do fundo partidário para remunerar empresas ligadas a políticos, a amigos e parentes de políticos. Ao todo foram gastos 937 milhões de reais. Isso é uma vergonha. A maior parte foi dinheiro público. O tema de hoje é: o fundo partidário deveria acabar no Brasil? Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Hoje quem começa é você, Bruno. Suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Nós vivemos em um país que tem um dos maiores índices de concentração de renda do mundo. Segundo um relatório da ONU, o Brasil só perderia em concentração de renda para o Catar. Favorece, claro, os velhos caciques políticos que acabam se beneficiando de repasses desse fundo partidário. O exemplo disso foi o repasse do PTB no ano passado de R$300 mil a título de serviços técnicos e profissionais ao novíssimo aliado do excelentíssimo presidente da República, o senhor Roberto Jefferson. Quando a gente vê um exemplo desse e a gente constata que mencionado repasse sequer pode ser taxado de ilegal, é porque, sem dúvida nenhuma, essa lei precisa de melhoras. Caio, suas considerações agora, por favor. Claro. Bom, o fundo partidário, como tantas outras malandragens institucionalizadas por leis contrárias ao interesse público, ele tem um nome pomposo. É Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, que só no passado dragou mais de 930 milhões de reais de dinheiro público. O fundão, que vai destinar, ou melhor, que vai desviar outros 2 bilhões de reais do pagador de impostos para bancar a eleição quase 100% online de candidatos a prefeito e vereador em 2020, também tem um nome comprido, é o Fundo Eleitoral para Financiamento de Campanha. O espectador vai perceber que eu coloco esses dois fundos, fundo partidário e fundo eleitoral, no mesmo balaio, porque eles são igualmente imorais, eles são igualmente inconstitucionais, eles beneficiam a mesmíssima elite e são igualmente defendidos pelo mesmo tipo de pessoa. Via de regra, beneficiários diretos ou indiretos da dinheirama que irriga o nosso corrompido sistema político. E só para reforçar a predileção dos nossos legisladores aí por nomenclaturas sofisticadas, especialmente quando criam leis em causa própria, a gente não pode esquecer do foro privilegiado. Favorece mais de 50 mil autoridades da República. O seu termo técnico é foro especial por prerrogativa de função. A sua consequência prática, todo mundo conhece, é a morosidade judicial, quando não a impunidade. Mas vamos voltar aos privilégios em pauta hoje. Segundo consta aqui do site oficial do Tribunal Superior Eleitoral, o fundo partidário, que foi regulamentado aí pela Lei 9.096 de 95, que dispõe sobre os partidos políticos, ele é constituído da seguinte forma, nos termos do artigo 38, inciso 4. Por dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior cada ano ao número de eleitores inscritos no ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por 35 centavos de real em valores de agosto de 95. Claro que aí, temendo o poder corrosivo da inflação, os nossos deputados e senadores trataram de corrigir o valor anualmente pelo IPCA e agregaram também acréscimos inseridos via lei orçamentária. Mas percebam um detalhe muito importante. Esse valor, que compõe aí grande parte do fundo, ele não varia de acordo com a performance econômica do país, muito menos com a performance eleitoral, que pode ser medida objetivamente por votos válidos na eleição anterior. Ou seja, é um recurso reservado aos partidos, mas completamente desatrelado à nossa realidade econômica, sobre a qual os políticos têm muita responsabilidade. E é completamente desvinculado da nossa experiência política e o apreço pelas estruturas partidárias.
Então, eu trago aqui uma matéria da revista Veja, outubro de 2018. Brancos, nulos e abstenções batem recorde e somam 42 milhões de pessoas. O número expressa desconfiança e descrédito com relação à política. E aqui uma observação importante sobre esses dados. 31 milhões de cidadãos brasileiros deixaram de votar. Isso é 1 em cada 5 eleitores, 21% do eleitorado. Lembrando que a lei determina como base de cálculo os eleitores inscritos, sem excluir o percentual de abstenções e votos nulos ou brancos. Outro ponto, as pesquisas do Datafolha de 2019 sobre o grau de confiança nas instituições democráticas demonstra a justificada descrença da população nas organizações partidárias. Só 5% e 3 meses mais tarde, só 4% dos entrevistados disseram confiar muito nos partidos políticos. No último levantamento, o grau de desconfiança chegou a quase 60%, mas em 2018, que foi ano de eleição, esse número bateu 68% dos eleitores. Aí eu te pergunto, espectador, você acha que se fosse consultada, a população aprovaria a dotação de quase R$1 bilhão de dinheiro público para partidos políticos? Provavelmente não. Mas vamos pensar naquela ínfima minoria que, como o Dr. Bruno, eventualmente respondesse sim, eu concordo em reverter dinheiro da educação, da saúde e da segurança para partidos políticos. Vamos imaginar essa pergunta com um agravante simples e factual. Você é a favor do uso de quase R$1 bilhão de dinheiro público para financiar partidos políticos durante a pandemia? Não! Certamente nós evoluiríamos do provavelmente não para o claro que não, óbvio que não. Principalmente se o grande público tivesse acesso à informação política de maior qualidade e profundidade, como tem a seleta audiência da CNN. O nosso espectador sabe muito bem o destino preferencial dessas verbas, conforme consta inclusive do enunciado desse debate e como denunciado por matérias da imprensa especializada ao longo dos últimos meses. Eu separei aqui 2 manchetes da Folha de São Paulo que ilustram bem essa situação. Fundo público partidário paga empresas de dirigentes e salário de parentes, amigos e políticos sem mandato. Legendas gastaram 937 milhões em 2019. Isso é uma matéria agora, de 8 de agosto. Uma segunda reportagem fala o seguinte, aspas, abastecidos por verba pública, partidos pagam 18 milhões a empresas de filiados. Levantamento mostra a contratação pelas siglas de firmas de dirigentes como escritórios de advocacia. Essa matéria é do finalzinho de 2019. Essas denúncias, espalhadas pelo tempo, elas denotam um sistema político viciado e corrompido, que funciona como um mecanismo perverso de perpetuação no poder, que, embora seja legalizado, fere princípios básicos do direito, da democracia e da moralidade. Ao longo do debate, eu pretendo demonstrar como as elites políticas se blindam dentro dessas estruturas partidárias e se valem do seu dinheiro para se locupletar e para obterem vantagens injustas no processo eleitoral, freando a tão necessária renovação política. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Caio, eu concordo em parte com você que tem muitas coisas deletérias desse sistema ainda. Essas reportagens que você citou ao final da sua fala, elas são muito importantes porque elas mostram que, de fato, não há critérios exatos para regular a utilização desses valores do fundo partidário. Não tem problema, por exemplo, se pagar uma empresa de alguém que é filiado que efetivamente prestou esse serviço, que não é só um desvio do valor público. Isso é do jogo. Não há qualquer vedação na Constituição ou na lei de que um filiado preste serviço. Aliás, isso seria inconstitucional. Você não pode impedir que uma pessoa preste determinado serviço, desempenhe qualquer função, porque ela é ligada a tal ou qual partido político. Pelo contrário, isso é legítimo. E é legítimo também que o partido político procure pessoas que estejam alinhadas ideologicamente aos seus programas. Você não consegue pensar na hipótese, por exemplo, de se procurar, do PT, procurar o parqueteiro do PSL para fazer a sua campanha. Isso, claro, não seria muito lógico. Caio? Bom, Bruno, já que você citou o PT, é impressionante como a justificativa do Partido dos Trabalhadores e a sua para a existência do financiamento público de partidos, de estruturas partidárias e campanhas é similar.
aspas. O financiamento público dos partidos políticos é uma conquista voltada à redução da influência do poder econômico no regime democrático. Por isso mesmo, tem sido alvo dos ataques de um falso republicanismo que visam a desqualificar o sistema político. É uma palhaçada, né? Isso vindo num partido que, segundo a delação premiada aí do senhor Antônio Palocci, verteu aí mais de 1,4 bilhão de reais só em 2 campanhas presidenciais irrigadas aí com dinheiro ilícito, com dinheiro de propina, com dinheiro lavado, isso tudo desvendado pelo esquema do Mensalão, pela Operação Lava Jato, que essa sim está sob ataque. Agora, só para desmentir a nota oficial do PT, de certa forma corroborada aí pelos seus argumentos, vamos pegar uma situação concreta. Aqui, matéria da Gazeta do Povo, 19 de setembro de 2019, aspas, Rodrigo Maia, o senhor presidente da Câmara, defende que fundo eleitoral é necessário para equilibrar campanhas. E lembrem, fundo eleitoral é diferente de fundo partidário, mas eles se assemelham de uma série de formas, principalmente quanto à fonte de financiamento, que é o seu bolso. Aspas para o presidente da Câmara. Quando se decidiu por não ter financiamento privado, você não tem outra saída, porque se não tiver financiamento público, só terão financiamentos as campanhas que estiverem vinculadas a um empresário rico que possa doar como pessoa física. Mas olha que curioso, discurso e realidade. Se você vai no site do TSE e pega aí a apuração, né, prestação de contas do senhor Rodrigo Maia, ele que é deputado de 6º mandato, a campanha dele custou R$1.800.000 em números arredondados. Disso, de verba pública, portanto, de dinheiro público, né, doado para ele por partidos, doação de partidos, representando quase 40% dos investimentos, vamos tratar dessa forma, na campanha do senhor Rodrigo Maia, ele teve R$717 mil do dinheiro do pagador de impostos revertido para sua campanha. Olha ele! Olha ele! E aí, pegando aí um gancho na expressão por ele utilizada, aspas, campanhas vinculadas ao empresário rico, R$500 mil dos gastos de campanha daquele 1.800.000 foram doados por apenas uma pessoa, o senhor Carlos Gereissati, que é um renomado empresário. Portanto, a campanha eleitoral do senhor Rodrigo Maia, ela pratica os 2 vícios, exatamente os 2 vícios por ele publicamente condenados, né? Então, como se ele fosse um comentarista da realidade alheia. E isso demonstra como esses mecanismos de financiamento público não atendem o mais pobre, nem democratizam a eleição, o processo eleitoral, nada disso. Esse dinheiro fica na mão dos caciques partidários com pouquíssima fiscalização, para não falar quase nenhuma, e eles vão parar aí nessas campanhas, que aliás, se não fosse R$700 mil de verba pública, vai saber se ele teria sido eleito, afinal ele teve parcos 70 mil votos. Bom, começando pela citada delação do Palocci. A delação do Palocci foi aquela que não foi aceita pela própria Força-Tarefa da Lava Jato, porque disse que não tinha informações o suficiente, não tinha provas de corroboração. Sim. Ela não era sustentável. Foi por isso que foi proibida essa doação por parte de empresas. Restou a doação por parte de pessoas físicas, mas isso ainda tem um grande problema. Acho que acabou meu tempo, eu vou trazer no próximo bloco. Bom, só já então que é para descartar convenientemente, né, a delação do homem de confiança, do Lula, da Dilma Rousseff, ex-ministro nas 2 gestões. Não, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente pode descartar aí o valor de R$1.400.000.000 só por amor ao debate e ficar com o dado oficial divulgado ao Tribunal Superior Eleitoral pela própria campanha da petista, né? Então você tem aí R$153 milhões em 2010 e vultosos R$350 milhões em 2014, totalizando R$500 milhão em despesas financeiras só para eleger uma presidente da República num contexto criminoso de perpetuação no poder, muito diferente da campanha de 2018, que teve como candidato vencedor aquele cuja campanha não ultrapassou $1 milhão e que ainda teve saldo, né, que pôde destinar esse dinheiro para outras finalidades. Agora, é muito importante aqui, retomando a pauta, no site do TSE, naquelas perguntas frequentemente feitas e tal, tem a seguinte pergunta: como são realizados os cálculos mensais para a distribuição do fundo partidário? Então, ele diz o seguinte: 5% são destacados para entrega em partes iguais a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais e 95% são distribuídos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Esse é um sistema muito similar
ao que é utilizado no fundão eleitoral, que vai desviar aí 2 bilhões de reais de serviços essenciais em plena pandemia para campanhas eleitorais que essencialmente serão online, ou seja, de baixíssimo custo. Isso é uma vergonha. Agora, o que acontece? Esse é um sistema muito similar àquele algoritmo de viés de confirmação, aquele algoritmo de bolha das redes sociais e dos mecanismos de busca, que mostram para você aquilo que você já quer consumir ou aquilo que você consome mais. Como falar em renovação política se as verbas que supostamente democratizam o processo são distribuídas para quem obtém mais cadeiras? Então, na verdade, isso simplesmente vicia ainda mais o sistema. Então, isso é uma prova de que esse não é um sistema para democratizar coisa nenhuma. Pelo contrário, é um sistema criado, pensado por uma elite para se manter no poder, seja pela distribuição das regras conforme a lei e pela distribuição do dinheiro dentro das próprias estruturas partidárias que são controladas por meia dúzia de caciques. E é para lá que vai o dinheiro, como ficou bem ilustrado no caso do senhor Rodrigo Maia. Caio, uma campanha do excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro, que não gastou mais de $1 milhão declarados, né? Porque segundo reportagens aí, o valor utilizado em disparos em massa por empresários em benefício dessa candidatura foram valores vultosos. E essas reportagens a gente vai considerar. Essas reportagens a gente vai considerar, as outras não. Tá bom. As do PT não, só as do Bolsonaro. Tudo bem. 2 pesos, 2 medidas. Falando de um ponto específico, se você me permitir, eu continuo. Eu posso? Pode, foi só uma parte, doutor. Obrigado. Vão ser investigados esses disparos em uma CPI. Esse sistema poderia ser melhorado com um limite individual para todo mundo. Esse valor poderia ser fixado em um valor direto, um valor, por exemplo, de 20, de 30, 50 mil reais, isso precisaria ser estudado, e não deixar essas pessoas com mais poderio econômico com maior capacidade de contribuição para campanhas eleitorais. Bom, aí atendendo aos critérios do meu debatedor sobre as informações da imprensa que a gente deve ou não deve considerar, eu vou pegar aqui outra matéria da Folha de São Paulo, que certamente ele não vai arguir em relação à autoridade que fala, mas o conteúdo dessa matéria diz o seguinte, aspas, levantamento feito pela Câmara com base nos dados do TSE mostra que dos 513 deputados que vão tomar posse, que tomariam posse, essa matéria de 2018, no ano que vem, 251 foram reeleitos, o equivalente a 49% do total. Vê se vocês acham que isso tem cabimento. Tá? Num país em que 5% das pessoas, apenas 5% das pessoas confia nos partidos políticos, apenas 7% das pessoas confia no Congresso. Faz sentido 50% de parlamentares reeleitos? É óbvio que não. Então, os números eleitorais, eles conflitam com a realidade de como as pessoas se sentem representadas. Olha o que diz ainda essa mesma reportagem da Folha, que fez um levantamento mais abrangente do ponto de vista histórico. Aspas, nas 5 eleições ocorridas entre 98 e 2014, a taxa de reeleitos variou de 54% a 58%. É óbvio que esse sistema é viciado. Ele não é um sistema isonômico, portanto, ele fere a Constituição. Quando diz todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Como ser igual perante a lei num contexto em que você tem emendas parlamentares, foro privilegiado, reeleição infinita como essa do senhor Rodrigo Maia e de tantos outros políticos que se utilizaram desse expediente de reeleição atrás de reeleição? Isso é uma vergonha. É óbvio que perto de um candidato neófito que está entrando agora na política, que seja bem intencionado, é óbvio que você tem uma disparidade tremenda. Não dá para competir. Você vai competir com um cara que tem gabinete, que não precisa se licenciar do cargo, né? Que muitas vezes vai empregar pessoas numa campanha prévia, que já tem acesso a crédito e agora tem financiamento público. É por isso que eu digo, o sistema é injusto. É disso que a gente está falando. Ele fere um dos princípios basilares da democracia. 1 minuto e meio antes dos argumentos finais, tá, Bruno e Caio? Só para vocês saberem. Bruno, obrigado. Por favor. Caio, na verdade, não é só que tem uma alta taxa de reeleição entre os parlamentares. Existem pesquisas que mostram uma hereditariedade dos parlamentares. Que muitos dos parlamentares, essa cifra agora eu não lembro de cabeça, mas chegava quase a 50%, eram relacionados ou filhos ou parentes de algum outro parlamentar.
Se o sistema é ruim, e eu acho que ele realmente é injusto, ele pode melhorar para facilitar candidaturas novas, nós precisamos mudar o sistema, mas não destruir o sistema, porque o sistema está de acordo com as normas, com o arcabouço legal que hoje existe. Vamos para os argumentos finais. Caio, você começa. Eu acredito que o sistema, ele simplesmente institucionalizou uma malandragem, um mecanismo perverso de perpetuação no poder que vai na contramão do que se espera de uma democracia que tem como princípio basilar justamente a isonomia, portanto a igualdade de condições no processo eleitoral. Partidos políticos não são organizações públicas, são organizações privadas, como o seu clube, como a sua igreja. Eles têm que ser sustentados por doações, seja ela de serviço, de produtos ou doações financeiras dos seus filiados. Você pega os grandes partidos desse país, isso vale MDB, PSDB, PT, eles listam milhões de filiados, milhões. Vamos ver se eles são realmente representativos, cobrem R$1 por mês, R$1 por mês dos seus filiados, vamos ver o que acontece. Especialmente se eles souberem, né, para onde que está sendo revertido esse dinheiro. Porque se você pegar a matéria da Folha de São Paulo, até tratando de candidatos presidenciáveis, como a Luciana Genro e o senhor Ciro Gomes, eles foram diretamente beneficiados, empresas a eles relacionadas, escritórios de advocacia, inclusive, com verbas aí ultrapassando as dezenas de milhares de reais. Então, assim, o sistema, ele é podre, mas ele é de fácil correção. Basta as pessoas estarem informadas e cobrarem os seus parlamentares, porque eu não consigo acreditar que a população brasileira é a favor de uma eleição injusta. Bruno, argumentos finais? Obrigado, Mona Lisa. De fato, o sistema precisa de correções. Precisa, e isso é muito claro. Nós precisamos ainda de uma reforma política ainda mais profunda. Mas eu preciso deixar claro para o espectador da CNN que a questão do financiamento de campanha não é uma coisa exclusiva de tal qual partido. A maioria dos partidos, a maioria esmagadora dos partidos, votaram pelo financiamento público de campanhas. E isso por quê? Porque isso é necessário para a manutenção do sistema como tem hoje. E isso é um grande problema. Qual é o grande problema? O nosso marketing político no Brasil é uma coisa hollywoodiana, ou talvez bollywoodiana, porque tem filmes tendo em vista que o presidente eleito sequer participou dos debates das eleições passadas. Obrigada, Bruno. Boa noite. Obrigada, Caio. Boa noite. Boa noite. Até Boa noite, amanhã. Agora chegou a hora do boa noite para o Caio, que está aqui ao meu lado. Caio Junqueira, acabou. Começamos a semana. Isso, uma excelente semana a todos. Amanhã a gente está de volta aqui às 18h30, né, Mona Lisa? Isso aí. Na sequência, o Jornal da CNN, William Vac, Thaís Lopes e todo o nosso time. Até amanhã. Até amanhã. Esta é a CNN.